Bom dia a todos. Hoje é dia 4/3/2015. Meu nome é Camila Fernanda de Oliveira Souza. Eu sou projetécnica da Escola Tenente Vereador Antônio João desde 2012. Bem, esse vídeo é para falar sobre a ação do Projetec na escola e sobre alguns textos que foi enviado pelo MTE. Então, a ação do Projetec é de auxiliar os professores com o uso das tecnologias. Só que mesmo assim, a gente pode observar que existem alguns professores que possuem um certo bloqueio com relação aos recursos midiáticos, tanto no manuseio deles, em como utilizá-los em sala de aula, como também na forma de montá-los. Então, o Projetec, ele vem ajudar nisso também. E lembrando sobre a questão dos estudantes em sala de aula, eles estão cansados sempre das aulas com o quadro negro ou o quadro branco e sempre optam pelo quê? Pelo que chama a atenção deles, que é a tecnologia. Então, o que acaba acontecendo? Muitos estudantes, eles entendem mais de tecnologia do que nós professores. E aí, eles acabam desinteressados com as aulas que os professores aplicam em sala de aula. Quando o professor demonstra o interesse em fazer o uso dos recursos midiáticos para modificar um pouco as suas aulas, tornar elas mais dinâmicas, isso facilita o ensino e a aprendizagem do aluno. E o próprio aluno também pode estar auxiliando o professor, porque existem casos dos estudantes entenderem mais sobre as mídias do que o próprio professor. Outra coisa que acontece é a questão de problemas, falhas que acontecem com relação à internet. Então nós, Projetecs, também podemos dar sugestões de como usar. Então, se acontece de o professor pensar em dar uma aula de pesquisa e essa pesquisa não der certo, fica a situação, né, complicada tanto para o professor quanto para os alunos, porque se torna um transtorno. O que fazer se a internet não funcionou? Por que ligar todos os computadores e a internet falha? Acontece. Então, uma das possibilidades, uma sugestão que eu passei para os meus professores foi a seguinte: quando a gente liga todos os computadores e acontece que uns carregam o site e o outro não, então vamos fazer o seguinte: desligamos os computadores, ligamos o datashow junto ao notebook e projetamos a pesquisa que o professor pediu em sala de aula. Dessa forma, o professor consegue ministrar a aula, explicar e os alunos acompanham a pesquisa todos juntos, o que evita sempre de um entrar num site indevido, de um se atrasar e o outro terminar e ficar conversando. Então, isso é uma opção dada ao professor quando a tecnologia falha, quando a internet falha. Porque se a internet estiver ligada em apenas um computador, ela vai funcionar melhor, no nosso caso, em algumas situações, do que quando nós ligamos todos os computadores. Outra questão que eu trabalho muito também na escola com os professores é sugerir atividades. Então, eu pesquiso atividades, eu mostro para os professores, eu mostro sites de pesquisas, blogs, mostro jogos, baixo vídeos, documentários, videoaulas, tudo para complementar a aula do professor.